Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Esse é um momento muito especial para mim quando eu uso as redes sociais para falar um pouco da palavra de Deus. Então esse momento para mim ele é muito especial porque eu uso as redes sociais para falar um pouco da palavra de Deus e hoje eu quero aproveitar a oportunidade. É a primeira segunda-feira que nós temos, certo? Do ano de 21. Eu quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho nas cidades, nas regiões bem próximas de Simões Filho. Eu estou ao vivo agora para compartilhar com você muitas bênçãos e dizer para você que o ano de 21 ele vai ser melhor do que o ano de 20 que nós passamos aí com essa pandemia, essa doença maldita que veio para aterrorizar. A gente sabe que a doença já existe há muitos anos, certo? Mas a gente sabe também que é um contexto muito político, mas a doença existe. O que cabe a cada um de nós é nos cuidar, usar as máscaras, usar o álcool gel, lavar as nossas mãos com sabão bastante e manter a higienização das nossas residências, do nosso lar, porque é preciso. E graças a Deus, eu tenho a plena certeza, quem permanecer fazendo isso vai ficar muito bem, porque vai manter a qualidade de higienização. E o que me traz hoje aqui nessa live é para falar um pouco aos meus amigos pastores, aos meus amigos obreiros, diáconos, auxiliares, aqueles que fazem parte do nosso ministério, aqueles que concluem essa atividade que nós temos aqui na Bahia. E nós estamos dando abertura hoje na primeira segunda do ano de 21. E eu queria convocar a todos os meus pastores, líderes, aqueles que acompanham o nosso trabalho do Ministério Internacional Avivamento Bíblico, aqueles que são da nossa convenção aqui na Bahia, Conaí e Conajupe. Primeiro que nós vamos estar fazendo ainda esse mês uma reunião com todos os pastores e líderes do estado. Eu quero convocar todos vocês que estiverem assistindo agora a nossa live para participar com a gente. Eu já falei com o pastor Sidney, já tive um papo com ele. Logo mais eu vou estar falando com o bispo Adenilson e ele vai estar junto com a gente marcando essa reunião. Só dizendo para vocês que essa reunião vai ser muito interessante para aqueles que vão se afiliar a Conaí e a Conajupe, que tem por presidente lá no Rio de Janeiro o nosso bispo Carlos Marques. E como vocês sabem, nós estamos agora fazendo um trabalho na cidade de Candeias e esse trabalho está sendo muito importante, que todos os líderes, todos os pastores se reúnam e a gente possa participar como nós iremos interagir na próxima meta do ano de 21. Precisamos estar voltado mais para a obra de Deus. Precisamos estar fazendo a transmissão através das pregações do Reino de Deus para todos que estão cooperando com a gente e pedindo a Deus que os eventos sejam realizados para que a gente venha ganhar vidas para Cristo Jesus. Vidas essas que estão sem direção, vidas essas que estão sem igreja, pastores que estão afastados do caminho do Senhor, pastores que não estão mais congregando, não estão mais buscando a presença do Senhor. E na minha visão de pastorear, na minha visão de apostolar, na minha visão de fazer missões, eu entendo que nós precisamos ajudar um ao outro, independente do erro que alguém cometeu, da falha que tivera, mas essas pessoas se encontram afastadas da presença de Deus. Então nosso papel é agregar, nosso papel é reunir as pessoas e fazer que as vidas sejam edificadas através da palavra de Deus e através do trabalho que o Senhor tem nos proporcionado. E essa semana eu pude perceber aqui, dentro do texto bíblico, que Jesus, uma certa feita, ele reuniu todos os seus apóstolos, discípulos, e fez uma reunião com eles e disse: olha, vocês aguardem aqui, porque eu vou ter que estar orando, e quando eu estiver orando, vocês ficam aqui suplicando ao Deus Todo-Poderoso, porque eu vou estar conversando com o meu Pai.
Então eu aprendi que a oração, ela é a única fórmula de a gente se aproximar de Deus. A oração é a única fórmula de a gente contemplar a glória de Deus e interagir com aqueles que estão precisando das orações. Então a gente está convocando todos aqueles ministros, pregadores, evangelistas, itinerantes, aqueles que têm um compromisso realmente com a obra de Deus e que têm feito um trabalho no reino de Deus. E a gente não quer deixar você só, a gente quer que você participe e compartilhe o trabalho que Deus tem nos dado para que o nome dele seja glorificado. Então eu convoco a todos os líderes, a todos os pastores do nosso ministério, aqueles que querem se afiliar, porque nós vamos estar fazendo essa reunião e eu preciso que os 417 municípios, os pastores que tem em cada cidade, ele esteja nessa reunião, porque nós vamos direcionar os trabalhos cristãos, os trabalhos sociais, os trabalhos políticos, os trabalhos de interagir dentro do sistema da nossa igreja, porque a gente às vezes perdemos muito por não estarmos unidos, perdemos muito por não equilibrar o nosso potencial que nós temos. E esse ano de 21 eu resolvi, junto com os líderes, com os pastores, sentarmos para a gente agregar alguns assuntos diante das afiliações. E, em primeiro lugar, eu quero passar para você o que é afiliação, para que você entenda. Eu não vou estar falando aqui sobre afiliação partidária, que não tem nada a ver com questão partido. A afiliação que você possa estar respaldado diante da lei e diante dessa lei você possa estar congregando em igrejas que são afiliadas ao Ministério Internacional Avivamento Bíblico e à Convenção CONAIR e CONAJUP, onde nós temos a nossa central no Rio de Janeiro, onde é coordenada pelo bispo maior, que é o bispo Carlos Marques, onde nós temos a nossa faculdade teológica, onde nós ensinamos através da palavra e através da faculdade, ensinando as pessoas a ministrar, coordenar, legislar dentro da igreja, como eu sempre venho dizendo, que a gente somos isso também, e aonde temos a diretoria aqui no estado da Bahia, onde eu hoje, por misericórdia, faço parte como diretor. Mas vocês sabem que Deus ele é maior do que tudo, o maior é Deus. Quem somos nós para querer ser o melhor? Porque não existe melhor na obra de Deus se não estivermos fazendo a vontade daquele que é poderoso, daquele que conhece todas as nossas vidas. Então, eu estou convocando todos vocês para participar. Então, na afiliação de cada igreja, nós vamos entregar as fichas de afiliação para os pastores líderes. E os pastores líderes, eles vão fazer as afiliações dos diáconos, presbíteros, auxiliares, coordenadores, aquelas pessoas que querem estar dentro do ministério e ter as suas documentações regularizadas, as suas documentações de ministro, as suas documentações de capelão, juiz de paz e líderes religiosos em cada cidade. Então, o nosso bispo Carlos Marques, ele tem nos proporcionado essa responsabilidade de a gente agregar. Lembrando para você que o nosso ministério, ele não se agrega a questões de templos e a questão de ministério de pastores. Simplesmente na afiliação, a gente faz o cadastro e desse cadastro nós asseguramos conforme a questão jurídica, social, certo? E religiosa, onde a nossa convenção aqui na Bahia e no estado tem nos proporcionado. E em termo federal, nós temos o nosso bispo Carlos Marques, que administra lá no Rio de Janeiro, e ele traz para a gente as informações como os obreiros deverão se comportar. Principalmente obreiros que têm igreja, mas não têm a representação da convenção. Obreiros que são pastores, mas ainda não têm a sua ata de consagração, a sua carteira que titula-se dentro do artigo da lei, que ele é reconhecido como pastor e como líder. Então o nosso trabalho, ele está sendo feito dessa forma. E como nós estamos localizados agora, junto com o pastor Roberto, aqui na cidade de Candeias, que pertence também à convenção CONAIR e CONAJUP, nós já estamos programando e convidando a todos vocês para participar com a gente e conhecer a participação
de todos aqueles que são filiados e que são agregados. Lembrando que nós em Vera Cruz fizemos um trabalho muito especial lá dos líderes, dos pastores, dos diáconos, Abrantes, Camaçari, São Sebastião do Passé, Lauro de Freitas, em Salvador, na Luiz Anselmos, em Brotas, em Matscura, no Cabula, nas regiões ali de POC 1, de Camaçari, fizemos um trabalho e esse trabalho está sendo muito bem feito. Então hoje nós estamos convocando a todos para participar, porque é interessante que você participe, para que você possa ser direcionado e você possa ser o líder credenciado pela CONAJUP e a CONAI aqui no estado da Bahia. Esse trabalho que nós já estamos desempenhando há muitos anos aqui e graças a Deus a tendência é nós estarmos crescendo e glorificando o nome do Senhor e ganharmos vida para Jesus. Só lembrando que esse ano nós vamos estar trabalhando em células, onde os líderes, os pastores, aqueles que protestam a fé, vai estar trabalhando em células para que a gente dê o prosseguimento dos líderes. Cada líder que você conquistar, você vai aderir junto com ele mais 10. E desses 10, nós iremos multiplicar o tamanho da igreja. Por quê? Se você tem 10 líderes e você tem 10 que eles vão ganhar, então são 100 pessoas. Então vai ser 110 pessoas já congregando no templo, na sua igreja e louvando a Deus. A partir daí, os trabalhos que nós vamos estar criando vai ser os trabalhos que realmente vai ser em repartições, aonde os cultos eles serão modificados no sentido de cultos de senhores, jovens, senhoras, e assim nós vamos fazendo dos novos convertidos, tendo uma versão diferenciada do trabalho. Só lembrando que cada ministração no templo central será diferenciada ao bispo, ao apóstolo e aos pastores, aonde irá ministrar a palavra de Deus, e através da palavra de Deus ministrada, nós iremos encontrar condições para a gente entregar uma mensagem contextuada para aqueles que vão pregar. Então, como é que funciona a questão da filiação? A filiação funciona dessa forma. Você que congrega na igreja Assembleia de Deus Poder Celestial e é afiliado à Convenção CONAI e CONAJUP, você que congrega no Ministério Internacional Avivamento Bíblico, você que congrega na Assembleia de Deus Tanque do Altar, você que congrega na Igreja Batista o Renascente, essas igrejas que estão agregadas ao nosso ministério, nós iremos afiliar todas elas junto com os pastores, reconhecendo, dando as cartas de recomendações, afiliando esses líderes para que eles prossigam-se o trabalho. Lembrando que cada um de vocês que já tem o seu trabalho, o seu ministério, não precisa se preocupar com nenhuma atividade em texto de presidente, vice-presidente, que vai ficar com a sua congregação. Não. O seu trabalho só terá uma definição de convenção. Nessa definição de convenção, nós iremos trazer os atributos que realmente você vai ser beneficiado com o nosso ministério, com o ministério que a igreja vai estar lhe proporcionando. Então eu quero participar com vocês, só para dizer a vocês que é muito bom quando nós estamos realizando o trabalho de Deus. Então esse ano de 21, nós precisamos estar voltado mais para ganhar vidas para Jesus. O que foi que eu pude perceber e observar em termos de nós levarmos a palavra de Deus, porque precisamos mais evangelizar e mais trazer resposta daquilo que Deus eles tem dado às nossas vidas. Precisamos fazer isso, porque precisamos crescer o reino de Deus, e nesse crescimento do reino de Deus, nós precisamos multiplicar aqui no estado da Bahia o trabalho que foi nos confiado, o trabalho de pregar, ministrar, ensinar e trazer um ideal de relacionamento que nós devemos ter com todos. Esse papel é muito fundamental para mim e para você. Esse papel é muito fundamental para os pastores. Igreja em uma igreja e outra igreja, sem direcionamento como líder. Então você que é líder, eu preciso que você, na verdade, entre em contato através do zap 7592021345, para que você seja afiliado ao ministério, agregado ao ministério, e aí você possa participar com a gente do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na Bahia. Então, é necessário que você entre em contato com a gente para que a gente possa
trilhar esse caminho. Essa convocação que faço hoje, e é muito importante, que nós também estamos com uma empresa de livros, onde está nos fornecendo as questões do estudo. Hoje eu estou aqui com O Poder da Igreja que Ora. Esse livro, ele traz para a gente muitas informações da Igreja que Ora. E a Igreja que Ora, ela é a única igreja que pode permanecer aqui na terra fiel a Deus. Porque quem ora, ele tem uma vida muito diferente da vida daquele que não ora. Porque quem ora, ele tem poder, quem ora, ele tem ação, quem ora, ele tem uma virtude diferente, quem ora tem a espiritualidade maior ainda, quem ora tem o controle de estar orando pelos enfermos, pelos doentes, por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão abatidos. Então, nós estamos recebendo já aqui o poder da Igreja que Ora. Esses livros é muito interessante, até para você que é pastor compartilhar com a igreja, até para você que é líder compartilhar, mas só basta você entrar em contato com a gente e se inscrever com a gente. Quando você se inscreve com a gente compreende que nós vamos fazer um motivo totalmente diferenciado. Por quê? Porque você vai estar recebendo o seu livro, a sua escala de programação, certo? Nós temos aqui A Hora de Agir. É outro livro que traz pra gente uma informação muito boa. Porque tem momento para tudo. Nós temos momento para tudo. Tem momento que você tem que parar, tem momento que você tem que esperar, tem momento que você tem que pensar o que você vai falar, certo? Tem momento que você tem que interagir com as pessoas de forma que as pessoas compreendam. Então, esse livro aqui nos dá um interesse muito importante, a hora de você agir. Então, nós estamos com os livros, com todos os materiais prontos para a gente ativar o nosso trabalho junto com você e com a sua igreja. Agora, eu preciso que você realmente abra essa oportunidade de estar entrando em contato com 7592021345 para que a gente possa passar essas informações. Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir para vocês compartilhar essa live, porque ela poderá ter sucesso na vida de alguém que ainda não está assistindo, mas você compartilhando, alguém poderá estar assistindo com a gente e evidenciar essas informações, e eles podem também vir estar cooperando com a gente, participando com a gente. Qual é a intenção do nosso ministério? A intenção do nosso ministério é simplesmente crescer o reino de Deus, porque a gente espera que através dos interesses espirituais a gente alcance os materiais. Porque a Bíblia diz que primeiro buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Então o intuito da nossa liderança, o intuito do nosso trabalho cristão, dos nossos líderes, dos nossos pastores, junto comigo, é a gente desenvolver na Bahia um trabalho que tem um diferencial. A gente não quer pregar uma questão de instituição religiosa, um credo religioso, porque nós somos livres para adorar a Deus, nós somos livres para servir a Deus, nós somos livres para buscar a presença do Senhor, e nós não precisamos estar acoplado através de uma religião. E muitas das vezes, sem conhecimento, a gente pratica muitos erros, onde a gente usa o nome de Deus, muitas das vezes em vão. E como é que nós vivemos disso? Usando o nome, às vezes, de Deus em vão. Porque não tem conhecimento do que a palavra de Deus realmente otorga pra gente. Agora, quando você começa a ler livros que realmente edificam as suas vidas, quando você começa a presenciar textos que vai alimentar a sua alma, isso vai fazer com que você cresça, alimente o seu mundo de conhecimento, e a partir daí você vai descobrindo que você realmente pode ser uma pessoa útil para outros que estão, na verdade, precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus. E olha que Paulo, nas suas cartas em 1 Coríntios, ele sempre veio descrevendo essas informações e trazendo informações excelentes. Paulo, na sua carta, ele sempre descreveu que o bom do homem é ter conhecimento. Mas para ter conhecimento, nós precisamos estar vivendo o conhecimento. Para ter conhecimento, nós precisamos estudar. E hoje não se prega mais aquele evangelho como de antigamente era pregado. O evangelho hoje mudou, a tecnologia avançou, o sistema de informação hoje é muito mais rápido do que você pensa. As igrejas estão com uma programação
muito mais diferenciada e muito mais técnica. Então a gente entende que hoje nós precisamos mudar o contexto de pregação, o contexto de se relacionar com as pessoas dentro do corpo religioso, dentro do corpo da igreja. Então, com conhecimento, você que se agrega com a gente, se afilia à nossa instituição através da convenção, você vai ter ensinamentos, você vai estar globalizado dentro dos estudos bíblicos, crescendo em células e multiplicando o reino de Deus, que é o mais importante do que nós estamos vivendo nos últimos dias. Precisamos trabalhar mais para Deus. Às vezes nós trabalhamos muito mais para os homens do que para Deus. Às vezes nós esforçamos mais para agradar os homens do que agradar o que Jesus fez um chamado. Eu, como pastor, como líder, entendo que independente da minha profissão, da minha parte técnica que eu tenho que desempenhar aquilo que Deus me chamou, que foi para pregar o seu reino, pregar a sua palavra e anunciar. Agora, nós precisamos que você esteja com conhecimento da Bíblia, para que você possa, na verdade, estar com ela memorizada, recapitulada, e você traga um texto. É claro que os dons espirituais, ele não está dentro dessas funções como eu relatei aqui anteriormente. Os dons espirituais estão pelo chamado. E quando nós falamos de chamado, nós chamamos aquelas pessoas que realmente têm um comprometimento com Deus, têm um comprometimento com a palavra, têm um comprometimento realmente com a verdade. Então eu preciso que você que são pastores, que são os líderes, que quer participar desse conjunto com a nossa igreja, com o nosso ministério, com a nossa convenção, que você entre em contato através do 75-9202-1345 e se afilie ao Ministério Internacional Avivamento Bíblico através da convenção CONAI e CONAJUP, aonde você vai receber os materiais, como eu já falei aqui, em sua residência, através do ensinamento. É claro que tudo que existe tem custo. Nada se faz hoje se não tiver custo. Mas a gente está dando essa oportunidade aos obreiros, aos pastores, aos líderes que pregam a palavra de Deus, que tenha bastante conhecimento para que você traga uma mensagem dentro de um contexto da hermenêutica, da homilética, que você, na verdade, pronuncie a questão dos verbos e conjugue os estudos dentro de um ensinamento. E as outras demais coisas nós deixamos com o Espírito Santo para que ele possa operar na minha vida e na sua vida, certo? Então essa convocação que nós estamos fazendo hoje aqui através dessa live, eu quero deixar bem claro para vocês que acompanham o nosso trabalho, que agora em 21 nós vamos trabalhar melhor do que antes. Primeiro porque Deus, ele faz essa exigência a cada um de nós, porque o seu reino está próximo, certo? Quem está pensando em construir o seu reino aqui na terra, pode ter a plena certeza porque ele está com o objetivo de ficar aqui. Mas nós que somos pentecostais, nós que somos cristãos, nós que acreditamos na palavra de mudança, nós temos a certeza que a qualquer momento a trombeta pode soar. A Bíblia diz que nós que estivermos em Cristo Jesus, nós que estivermos nele, nós seremos arrebatados. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, porque cada um vai prestar conta diante de Deus de tudo quanto ele tem feito. Então, a gente não está aqui querendo crescer para ficar na terra, nós estamos querendo crescer o reino de Deus para poder anunciar o evangelho, a palavra do Senhor, que é mais importante na minha vida e na sua vida. Então, eu convoco os irmãos que estão em Abrantes, o bispo Adenilson, eu convoco o meu amigo e pastor Sidney de Mata Escura, Luiz Anselmo, Matatu de Brotas, eu convoco meu amigo Sebastião Lopes, aí em Matatu de Brotas, que também tem feito um trabalho muito importante, que é um trabalho social, aonde o social dele leva as famílias para o reino de Deus. Então, eu estou convocando vocês, os irmãos de Vera Cruz, os irmãos de Santiago do Iguape, os irmãos de Santo Amaro, de Amélia Rodrigues, de Feira de Santana, os irmãos que estão bem próximo a São Sebastião do Passé, Candeias, Lauro de Freitas, para que entender que o que nós estamos fazendo é diferenciando a postura pastoral, sacerdotal, a questão religiosa das pessoas e trazendo o reino de Deus voltado para o coração daqueles que ainda não ouviu a palavra do Senhor. Deus nos deu essa incumbência e essa responsabilidade de anunciar o reino de Deus para todos. O reino de Deus, ele é tomado à força. Então nós precisamos que os pastores, os líderes, a gente possa fazer em cada igreja os eventos e desses eventos nós venhamos ganhar vidas para Cristo Jesus.
para Cristo Jesus. Então, você que acompanha o nosso trabalho, certo? Você que acompanha o nosso trabalho, é muito importante você que está com a gente sempre. Eu vou deixar uma palavra baseada aqui em um livro sagrado que eu estou aqui no momento, em Jeremias, no seu capítulo 33, para você que está neste momento agora. E eu peço a você que está me assistindo nesse momento, que passou aí agora na live, que você faça essa compartilhação agora, porque nós estamos ao vivo para todo o Brasil, certo? Eu quero mandar um abraço para o Bispo Carlos Marques, que está no Rio de Janeiro nesse momento agora também, nos assistindo. Mandar um abraço bem forte para ele, para sua família e para o ministério aí no Rio de Janeiro, para todos os pastores, os líderes, aqueles que sempre têm buscado a presença de Deus com a gente. A palavra de Deus... Maria Carme, boa tarde, seja bem-vinda no nome de Jesus, seja bem-vinda, se sinta bem. Nós estamos falando aqui sobre as afiliações da CONAJUP e da CONAI, que é a nossa convenção aqui na Bahia, certo? E lá no Rio de Janeiro, onde nós estamos convocando todos os pastores e líderes para a gente fazer um trabalho em conjunto na Bahia e ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Porque é interessante hoje a gente falar muito mais do reino de Deus do que de política, do que de ação, porque os homens eles se promovem mais do que promover a Deus. E a nossa intenção é promover o reino de Deus, glorificar o nome do Senhor, exaltar aquele que um dia nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Há um Deus que realmente nós estávamos lá morto e ele ressuscitou no sentido espiritual. Um Deus que um dia nos encontrou triste, chorando, sofrendo, vivendo uma vida castigada, e ele renovou as nossas forças e nos deu a credibilidade de estarmos agora em um palco, em um santuário, para anunciar esse Deus. Então isso tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. No livro de Jeremias, no seu capítulo 33, certo? No capítulo 33 e o versículo 26, está dito assim: também rejeitarei a descendência de Jacó e a de Davi, o meu servo, de modo que não tome por a sua semente e nem a domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei do seu cativeiro e colocarei sobre ele. Observe agora no versículo 3. Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre a casa desde a cidade, sobre a casa dos reis de Judá, que foram derribadas com espadas. Ele entrará e pelejará contra os cadeus, mas para aqueles que enchem aqueles cadáveres de homens, que vai ferir a ira sobre o seu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de todas as suas maldades. Observe que Jeremias, ele era o profeta chorão, o profeta das lamentações. Hoje nós estamos vivendo momentos que as pessoas estão lamentando-se muito. Hoje nós estamos vivendo momentos que as pessoas estão mais murmurando, se gladiando, vivendo de forma diferente do que poderia viver no reino de Deus. Hoje nós observamos que o reino de Deus, para ser glorificado, precisa hoje muitos líderes ostentar mais do que pregar o reino que é vivido. A gente percebe que a Bíblia diz que toda honra, toda glória, todo poder, ele pertence a Deus. Mas o homem hoje está mais edificando a sua presença do que glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Hoje nós estamos vivendo momentos que muitos estão vivendo para si do que para Deus. Mas só que a gente acreditamos que Deus, ele mudará todo o cativeiro daqueles que estão não glorificando o seu santo e eterno nome. Eu quero chamar a atenção a todos os líderes, a todos os pastores, a todos aqueles que foi chamado para esta grande obra, que tudo nessa vida passa, passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus ela permanecerá para sempre. Eu quero deixar claro aqui para você que eu quero que você introduza no seu coração, na sua mente,
que você está fazendo muito pouco para aquilo que Deus lhe chamou. E a gente só tem a palavra de gratidão quando nós estamos vivendo o melhor dessa terra. E quando nós vivemos o melhor dessa terra, nós acreditamos em uma esperança maior. E a esperança maior é que o nome de Deus seja glorificado em qualquer circunstância. Por que o nosso país está vivendo por essas situações hoje? Por que o nosso mundo está vivendo essas tragédias? É simples, é um ato profético. A própria palavra de Deus, ela registra isso. É um livro que realmente traz informações que nos finais dos tempos aconteceria e vai acontecer coisas que muitas das vezes nós não pensamos, mas vai acontecer. E o que é que faz a gente estar agora vivenciando esse texto? Porque Jeremias, como um profeta de lamentação, como um profeta chorão, ele teve que ir à casa do oleiro para realmente ter uma confirmação de Deus com o que ele queria fazer. O que é que Deus quer fazer comigo e com você? Principalmente você que um dia aceitou o Evangelho e aprendeu que o Evangelho não é só riqueza. Aprendeu que o Evangelho não é só status. Aprendeu que o Evangelho não é só você viver financeiramente bem. O Evangelho, ele é perseguição, ele é luta. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é você mudar as características suas de um velho homem para um novo homem. O Evangelho, ele é uma mudança para que você conquiste e ganhe vidas. Hoje nós estamos observando que as pessoas têm deixado o Evangelho como se fosse um talismã para que alguém aceite a Cristo e que tudo que ele vive de riqueza, de prazer, de emoções, de coisas boas, aconteça na vida dele e se esquece que a trajetória, ela é diferenciada quando nós aprendemos a estudar. Quando nós aprendemos a ter dentro das Escrituras algo importante. E as Escrituras, ela nos alimenta, ela nos dá fôlego, ela nos dá sustentabilidade para a gente sobreviver os dias que são perigosos. E o próprio Jesus, ele declarou isso entre os seus textos, quando ele passava em vários lugares, onde ele encontrou várias pessoas que viviam cada um com um processo de enfermidade e de doenças. O próprio Jesus, ele contemplou a dificuldade do povo, que quando ia buscar ele, ia por interesses próprios. Não iria porque acreditava naquele sermão que ele pregava. São poucos que acreditam no sermão que é, na verdade, contextuado. São poucos quem não entende qual a linguagem do texto. Tem pessoas que não compreendem qual o significado de ser crente ou de ser uma pessoa avivado. Tem pessoas que não compreendem por que deve servir a Deus ou deve adorar a Deus. Tem pessoas que, na verdade, dizem que não tem nem religião e não tem nenhum credo religioso. Mas eu não sou religioso e não quero que você entenda essa parte de questão religiosa. Eu quero que você entenda que a volta de Jesus vai acontecer sim. Então as catástrofes que estão acontecendo, os empecilhos que estão tendo de intervenções, é para provar mais uma vez que ele está próximo. Então, se nós não prepararmos as nossas vidas espirituais, poderemos não chegar até o objetivo, seja quem for. Aqui não está se falando da questão da sua idade que você tem de cristão, aqui não está se falando do tempo que você tem de crente, aqui não está se falando se você é dizimista, ofertante, se você ajuda o pobre, se você faz doação. Aqui está falando que as nossas vidas têm que ser resgatada, restaurada e mudada para que esse ano seja totalmente diferente. E isso é importante para mim, para você, para todos aqueles que sempre tenham compartilhado com a gente e assistido a nossa programação. Não será diferente, porque nós estamos agregando hoje aqueles que estão se afiliando a nós. Porque nós estamos agregando as pessoas que estão chegando para buscar em adoração, em louvor e trazer para Deus aquilo que é digno. Porque Deus merece o melhor e o maior daquilo tudo que você muitas das vezes não pensou. Então Jeremias, aqui na palavra, Deus teve que revelar para ele, dizendo para ele: clama a mim e responder-te-ei. Tem pessoas que estão esperando resposta de Deus, mas ainda não clamou. Há uma diferença de você receber no momento uma resposta e há uma diferença de você clamar. E Deus, ele é muito poderoso nas suas palavras e nas suas ações. A Bíblia diz que Deus prometendo, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus faz as suas promessas, ele garante a resposta de tudo aquilo que ele falou. O homem em si, ele é mentiroso, o homem em si é enganador,
O homem em si, ele não afirma a sua palavra depois que ele falou, ele não constrói. O homem em si, ele traz palavras que realmente não tem nenhum condicionamento de honestidade, de sinceridade. Mas Deus, não. Deus é diferente. Deus, ele faz, ele promete, ele cumpre e ele exalta aqueles que estão honrando o seu nome. Então nós estamos vivendo os momentos, os dias que precisamos estar voltados a Deus e estar glorificando a Ele e transmitindo esta palavra, seja ela no templo, seja ela na casa, seja ela no vizinho, seja ela na escola, na faculdade, seja ela no seu trabalho. Você tem que estar anunciando aquilo que Deus realmente tem configurado para as nossas vidas. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para Maria Heloísa Ferreira, que está nos dando aqui a paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe, seja bem-vinda. Minha querida, compartilhe esse sermão que nós estamos transmitindo aqui, para que outras pessoas do seu grupo, outras pessoas que estão aí lá na sua página, possam assistir com a gente. Então, só lembrando para você que nós temos que fazer um evangelho hoje totalmente diferente. Nós não vamos tirar nenhuma vírgula do texto da Bíblia, mas nós vamos ser diferentes esse ano. Nós vamos trabalhar no reino de Deus, nós vamos buscar mais a presença de Deus. O ano de 20 nos ensinou quantas das vezes nós precisávamos baixar o nosso nariz. Quantas das vezes esse ano de 20 mostrou pra gente que a prepotência, o egocêntrico, aquelas pessoas que se sentem poderosas, ele teve que, na verdade, se humilhar. E hoje nós estamos sofrendo essas consequências. Então, a partir disso, nós entendemos que o reino de Deus, ele é tomado à força. Então não há momentos mais para a gente discutir, momentos para nós brigar se a minha igreja é boa, se a minha religião é boa, se a igreja de fulano é boa, se o pastor fulano é melhor do que o outro. Não, nós estamos em guerra. E a guerra é para pregar contra o pecado, contra a imoralidade, contra as astúcias exaciladas que Satanás tem trabalhado para tirar as vidas das pessoas que querem servir a Deus. Então nossa luta, ela é forte, porque nós vamos viver momentos diferentes. E quem é daqui, continuará daqui. Agora, quem tem um chamado de Deus, não vai ficar aqui. É por isso que nós temos que levantar a nossa bandeira, que é Cristo. Pregar Ele, anunciar esse reino e profetizar sobre as nações. E hoje, nesse momento que eu estou aqui, nessa live, são exatamente agora 16 horas mais 15 minutos e eu estou ao vivo para todo o Brasil. Muitas pessoas que estão nos assistindo, compartilhando, muitas pessoas que estão vivendo isso diante desse texto. Porque o texto pregado, ele é diferente de falado. Porque as pessoas só sabem mais falar, mas não toma posse da sua luta, não toma posse das situações que você está passando. Existem pessoas mais para criticar do que para te elogiar. Agora, se você ficar esperando o elogio do homem, você não vai encontrar nunca, porque o homem só sabe criticar. Agora, Deus quer te dar um elogio hoje. Ele diz, lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No Salmo 37 diz, apressa-te, Senhor, em me abençoar. Salmo 91, versículo 7 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e verá a recompensa daquele que pratica a iniquidade. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Ser pecador, todos nós somos. Agora há uma diferença grande daquele que são lavado, purificado, redimido, transformado pelo poder da palavra. Então, você que é transformado pelo poder da palavra, pode ter a plena certeza que Deus mudará o quadro da sua história, Deus edificará na sua vida algo que vai mudar toda a trajetória religiosa e ministerial. Então, por isso a nossa convocação é para que todos os líderes, pastores, aqueles que são evangélicos, aqueles que são protestantes, aqueles que são fã da expressão cristã, que vai para a igreja, mas simplesmente só adora a Deus, não tem nenhum compromisso religioso com ninguém, são pessoas que realmente vai a sua vocação espiritual, dá o seu glória, dá o seu aleluia, faz as suas ofertas, faz a sua aderência ao reino de Deus. Então é você que eu quero que nesse momento compartilhe todas essas bênçãos. E nesse momento eu finalizo aqui minha oportunidade dizendo para vocês que é muito bom sempre falando com vocês. A convocação já foi feita, os nossos amigos e irmãos que acompanham a gente, os nossos líderes vão mandar a mensagem para o seu zap, aos pastores, aos líderes, para essa convocação, que ainda esse mês de janeiro nós vamos estar reunidos
nós vamos estar juntos para poder passar o trabalho pessoalmente para esses líderes que vão estar multiplicando o reino de Deus aqui na Bahia, aí na cidade onde você esteja. Nós vamos estar transformando o poder da palavra de Deus ao coração daqueles que realmente acreditam. Mas eu quero te levar nesse momento, porque todo momento que nós estamos pregando, que nós estamos fazendo uma palestra, que nós estamos anunciando, eu acredito na palavra chamada fé. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento daquilo que não se espera e a prova daquilo que não se vê. Eu quero revelar para você que Deus ele tem resposta das suas orações. Eu quero revelar para você que Deus ele tem solução para o seu problema. Eu quero revelar para você que o maior está com você. Eu quero revelar para você que Deus ele pode fazer o impossível na sua vida. Se por acaso você está cansado, se você está abatido, se você está vivendo um momento de sofrência, se você está passando por certas dificuldades, que você já foi até desenganado pelos médicos, eu quero te dizer o seguinte: Deus pode curar toda e qualquer enfermidade que esteja no seu corpo. Então eu vou fazer esta oração porque acredito no poder da palavra através orada. E nada nesse momento irá interromper o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que você do outro lado, se por acaso você tiver um copo com água aí, como eu estou aqui, você possa no final da oração receber a cura. Você pode beber essa água. A água só é um símbolo, porque quem lhe cura é a fé, quem lhe cura é a oração, quem lhe cura é a palavra, quem lhe cura é o nome de Jesus. Nós líderes, nós pastores só somos instrumento para ser usado por Deus. O poder está na palavra, o poder está na oração, o poder está na fé, e a fé, a Bíblia diz que remove montanha. Então eu quero que você tenha consciência que esse momento será um momento seu, aonde Deus vai romper as barreiras, aonde Deus vai quebrar as maldições hereditárias. Aquilo que você não conseguiu no ano que passou, eu tenho a plena certeza que esse ano será um ano renovador, um ano de felicidade. Oremos a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque o teu reino, a tua glória e o teu poder te pertence. Senhor Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, em cuja tua presença nós estamos, Senhor, nessa mediação da live, te pedindo a Ti por todos aqueles que estão neste momento nos assistindo, aqueles que estão orando, aqueles que estão suplicando pela palavra, pela fé, aqueles que estão doentes, enfermos, que o Senhor faça uma maravilha agora para a Tua glória. Pai, eu agradeço a Ti porque tenho consciência que todos os espíritos, todos os demônios, todo espírito manifestado cairão por terra, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, eu defendo uma bandeira, a bandeira da paz, a bandeira da fidelidade, a bandeira da esperança, a bandeira do Teu Filho Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário. Pai, neste momento, Senhor, onde quer que esteja qualquer pessoa doente, seja curado para a Tua glória, é que eu desejo no nome do Senhor Jesus Cristo. E você, nesse momento, bebe esta água, pois ela será um ato simbólico. E você que está do outro lado, diz amém comigo. E a qualquer momento eu posso estar transmitindo mais um texto, mais uma palavra para você que sempre acompanha a nossa página. Valeu? Um abraço, muita paz, muita tranquilidade para todos vocês que ouviram o texto a qual nós entregamos o sermão. Felicidade, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.